Módulo 1, Aula 1, Histórico e conceitos de segurança alimentar e nutricional. Objetivos da aula. Na aula de hoje temos os seguintes objetivos: definir o conceito de segurança alimentar e nutricional (SAN), entender os fatores necessários para a garantia da segurança alimentar e nutricional, avaliar criticamente as medidas adotadas para garantir a SAN. O conceito de segurança alimentar e nutricional. Segurança alimentar é a mesma coisa que fome? Pode parecer que sim, mas o conceito de segurança alimentar e nutricional trata de um universo de fenômenos muito mais amplo que a fome. Esperamos que ao longo dessa aula fique claro que a fome é a manifestação aguda da insegurança alimentar. O conceito de SAN se caracteriza de maneira geral pela garantia de uma alimentação digna. E por alimentação digna entenda-se disponibilidade constante de alimentos em quantidade e qualidade suficientes para sustentar uma vida saudável, do ponto de vista nutricional, ao indivíduo que consome esses alimentos. Isso significa que, para garantir que exista segurança alimentar e nutricional, não basta apenas ter alimentos suficientes em um determinado momento. É necessário que haja disponibilidade constante ou mesmo ter sempre alimentos suficientes se esses alimentos não proporcionam os nutrientes necessários para quem os consome. Isso sem mencionar a questão da qualidade do alimento à disposição. Por isso, ao falarmos de segurança alimentar e nutricional, estamos falando de algo mais complexo do que só ter alimentos para comer. Vejamos os seguintes exemplos. Uma pessoa que depende de doações ocasionais para matar a fome não está em segurança alimentar, já que ela não tem regularidade e estabilidade em sua alimentação. Ou se observarmos uma família que não tem dinheiro para comprar comida para todos os seus membros, podemos afirmar que essa família não tem segurança alimentar por não ter acesso à quantidade necessária de alimentos para satisfazer essa condição. Ou ainda, no caso de uma pessoa que todos os dias almoça um cachorro-quente na rua e não passa fome, podemos defender que essa pessoa também não tem segurança alimentar e nutricional, já que ela não obtém qualidade no alimento que ingere diariamente. Dessa maneira, nenhuma dessas pessoas pode ser considerada em segurança alimentar, mesmo que não esteja passando fome. Assim, regularidade, qualidade e quantidade são os fatores centrais que dão suporte à segurança alimentar e nutricional. E você pode estar se perguntando, mas e se eu gosto de comer determinada comida que não é nutritiva? Contanto que você tenha acesso a outros alimentos regularmente e em quantidade e qualidade necessários, então você está em segurança alimentar, desde que tenha uma alimentação balanceada. Todavia, esse tipo de pergunta nos traz mais um fator importante que compõe o conceito de segurança alimentar e nutricional, o fator cultural. Para que haja segurança alimentar, é necessário que os alimentos disponíveis em quantidade, qualidade e regularidade adequadas estejam de acordo com a cultura local de alimentação. Ou seja, não adianta ter alimento de qualidade para todos e em todos os momentos em uma determinada localidade, se esse alimento não corresponde aos hábitos alimentares daquela região. E também é necessário ter em vista que esses hábitos alimentares podem ser distintos de acordo com o nível de renda do indivíduo observado. Ou seja, na mesma região, pessoas comem de maneiras diferentes pela quantidade de dinheiro que têm disponível para sua alimentação. Em resumo, a segurança alimentar e nutricional é composta por 4 dimensões: disponibilidade de alimentos, alimento em quantidade suficiente para atender às necessidades, acesso físico ou econômico aos alimentos, estabilidade na oferta desses alimentos e inocuidade, qualidade dos alimentos. Sem se esquecer, claro, do importante fator cultural que condiciona a escolha dos alimentos aos hábitos alimentares locais, que se somam aos outros 4 pilares.
Dois exemplos que ilustram bem a necessidade de precisão do conceito. As doações de alimentos, principalmente as doações internacionais, são muito importantes para atender necessidades emergenciais de quem está passando fome, e nessa questão são medidas louváveis. Entretanto, esse tipo de política normalmente não promove a estabilidade necessária para promover a ação e pode, além disso, ser totalmente inadequada em relação aos hábitos alimentares dos receptores dessas doações. Outro exemplo interessante é o consumo de carne vermelha no Brasil. Há inúmeros estudos que discutem o valor nutricional e para a saúde de tal consumo, apontando não só para a necessidade de pouca carne vermelha numa dieta saudável, como até para a recomendação da abstenção total de tal hábito alimentar, já que ele poderia reduzir a expectativa de vida. Entretanto, faz parte da cultura nacional o consumo desse tipo de carne e sua ausência na alimentação é considerada uma condição anormal. Portanto, mesmo com um embate teórico sobre as necessidades nutricionais do consumo de carne vermelha, podemos afirmar com certeza que a sua presença é necessária para garantir segurança alimentar no Brasil, claro, para a maioria da população não vegetariana. Para entender melhor a origem e evolução do conceito de segurança alimentar e nutricional, façamos agora uma retrospectiva sobre sua emergência como direito, mudanças e relevância política. Perspectiva histórica. A alimentação é considerada um direito a ser garantido pelo Estado e essa história remonta ao final do século XVIII. É no contexto geral da Revolução Francesa que se reconhece pela primeira vez os direitos de liberdade e cidadania para todos. Essas diretrizes foram materializadas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão com Direitos, como a liberdade de expressão e de associação sendo considerados naturais e inerentes à própria condição humana. Assim, a Revolução Francesa é a origem de inúmeros direitos que consideramos fundamentais e inerentes a qualquer pessoa. No caso do direito à alimentação, tal princípio está ligado com as garantias que o Estado pode proporcionar aos cidadãos de que nenhuma pessoa venha a passar fome. Mais modernamente, o tema da fome está ligado ao período do pós-guerra, quando as nações estavam preocupadas com o abastecimento alimentar da sua população. Entendamos melhor esse contexto. Com o final da Segunda Guerra Mundial e com a economia dos países vencedores e perdedores arrasada pelo conflito, os governos procuraram estabelecer garantias quanto ao seu suprimento de alimentos e, ao mesmo tempo, um sistema de proteção social, que viria a ser chamado de estado de bem-estar social, onde os cidadãos fossem atendidos por programas de saúde, educação, segurança, etc. A formalização da Organização das Nações Unidas, a ONU, e esse contexto internacional do pós-guerra acabaram se materializando na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada por todos os países participantes da ONU em 1948. Esse documento trabalha a proposta de um conjunto de direitos, aglutinando assim os direitos de cidadania da Revolução Francesa, os direitos sociais conquistados no pós-guerra e também o direito humano à alimentação. Mais tarde, em 1996, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, conhecida pela sigla em inglês FAO, Food and Agriculture Organization, definiu de maneira mais ampla e como direito o conceito de segurança alimentar que apresentamos anteriormente. Além disso, a FAO passou a apresentar metas e indicadores para a redução do número de pessoas em situação de insegurança alimentar, de forma a combatê-la em todo o mundo. Observa-se por aí que a preocupação da ONU abandona questões mais gerais, coletivas, colocadas pelos problemas de abastecimento do pós-guerra e passa a incorporar as questões individuais ligadas ao direito individual e à satisfação pessoal na alimentação. Ou seja, desde a raiz nos direitos naturais da humanidade na Revolução Francesa,
passando pela criação da ONU e dos estados de bem-estar social no pós-guerra. O conceito de segurança alimentar e nutricional chega ao século XXI como meta a ser atingida e como fenômeno ligado não só à coletividade, mas também ao direito e à satisfação pessoais. Insegurança alimentar, fenômenos muito diferentes. Tendo em vista a amplitude do conceito de segurança alimentar e nutricional, é natural que haja diversas formas de insegurança alimentar, conforme demonstramos em nossos exemplos. Para entender melhor esses diferentes fenômenos de insegurança alimentar, devemos antes observar e distinguir alguns outros conceitos que nos ajudam a entender melhor do que estamos falando. Existe uma série de termos usados em associação ao conceito de SAM que não aparecem explicitamente nessa definição e que muitas vezes se confundem. Pobreza, que se refere à falta de recursos para suprir as necessidades humanas básicas como comida, abrigo, vestuário, educação e assistência à saúde. É uma condição muito próxima à insegurança alimentar e nutricional, mas não é uma condição equivalente. Existem pessoas pobres que não sofrem de insegurança alimentar e, da mesma maneira, entre pessoas da mesma faixa de renda, a situação de segurança alimentar e nutricional pode variar muito. Esse fenômeno se repete quando analisamos a situação social dos países. A insegurança alimentar é presente em alguns dos países mais ricos, onde as pessoas, em média, têm muito mais dinheiro que a média das pessoas nos países pobres. Ao mesmo tempo, existem países muito pobres que possuem uma condição de segurança alimentar melhor em comparação com outros países igualmente pobres. O que isso pode significar? Desse tipo de observação, percebe-se que a situação de segurança alimentar parece estar mais associada ao grau de equidade e solidariedade de um país do que propriamente ao seu grau de desenvolvimento econômico. Ou seja, se um país tem mais igualdade, mesmo que as pessoas sejam mais pobres que a média dos países, e essa maior igualdade vem acompanhada de uma maior solidariedade social, então existe uma propensão maior do que as pessoas desse país estejam em segurança alimentar e nutricional. Outro conceito obviamente associado à SAM é fome. Por que falar em segurança alimentar e não fome? Um argumento a favor do uso do termo segurança alimentar e nutricional é que o conceito de segurança alimentar e nutricional contempla não só a experiência do mal-estar físico do estômago vazio que conhecemos por fome, mas também da ansiedade e do desgaste psicológico associados à preocupação e ao medo de sofrer fome no futuro próximo, além da questão da qualidade nutricional adequada da alimentação. Ou seja, para diferenciar do conceito de fome que falamos quando estamos há muito tempo sem comer, mesmo que estejamos, por exemplo, jogando futebol antes de um churrasco ficar pronto. Outra vantagem é que o conceito mais abrangente, o conceito de segurança alimentar e nutricional, admite uma multidimensionalidade da condição de segurança, inclusive incluindo a dimensão e a responsabilidade coletivas, o que evita um enfoque só no indivíduo. Fome, portanto, faz parte do conceito de segurança alimentar e nutricional e é a condição mais severa da insegurança alimentar. É o mal-estar físico do estômago vazio que é causado pela falta de ingestão inadequada de energia que os alimentos nos fornecem. No contexto da segurança alimentar e nutricional, fala-se de fome quando existe falta de acesso aos alimentos suficientes para suprir as necessidades dos indivíduos. Além dessa forma de fome palpável, existe também uma forma de fome oculta, que se refere à falta de nutrientes necessários para se ter uma vida saudável. Chamamos de carência de micronutrientes situações que podem levar a condições menos aparentes e, portanto, ocultas, de deficiências nutricionais, tais como anemia ferropriva, beriberi, xenoftalmia e imunidade comprometida, entre outras.
As carências específicas de nutrientes estão relacionadas muitas vezes às dificuldades de acesso a uma dieta de qualidade, constituindo, portanto, a dimensão da qualidade da segurança alimentar e nutricional. Entretanto, é necessário apontar que mesmo pessoas sem limitações de acesso, ou seja, sem limitações para adquirir ou obter alimentos, podem sofrer de carências de micronutrientes quando, por qualquer outra razão, desviam-se de hábitos alimentares saudáveis. O termo desnutrição é talvez o termo mais amplamente associado à fome, embora não seja sinônimo de fome. Refere-se a condições fisiológicas causadas por deficiências ou desequilíbrio de energia, proteína e ou outros nutrientes. Portanto, abrange tanto os problemas decorrentes da falta de nutrientes, subnutrição, quanto do excesso, sobrenutrição. Entretanto, na prática, é muito mais comum o uso do termo desnutrição para denominar a condição causada por deficiências nutricionais. Neste caso, contempla também a fome oculta acima mencionada, além de condições mais visíveis clinicamente, como o comprometimento do ganho de peso e altura em crianças, além do emagrecimento e a perda de massa magra, musculatura, em adultos e idosos. A desnutrição crônica, nome que se dá a uma situação de carência nutricional prolongada, se manifesta no atraso de crescimento em crianças e, consequentemente, em baixa estatura em adultos, além de outros efeitos negativos para a saúde e o bem-estar. O comprometimento do ganho de peso em crianças pode indicar desnutrição aguda, pois a falta de nutrientes, mesmo por tempo limitado, manifesta-se rapidamente, especialmente em crianças. A magreza, baixo peso relativo à altura, tanto em adultos, mas sobretudo em crianças, é outro sinal de desnutrição aguda. Assim, a desnutrição pode ser provocada por consumo inadequado de alimentos, energia e ou nutrientes específicos. Porém, pode ser consequência também da baixa utilização biológica do alimento e ou demanda aumentada, maior necessidade de energia proveniente de alimentos, decorrentes de problemas de saúde, tais como doenças infecciosas ou mesmo doenças crônicas debilitantes, o que resulta em uma condição conhecida por desnutrição secundária. Assim, é necessário fazer uma leitura muito mais ampla do que apenas o acesso e disponibilidade de alimentos. Populações residentes em áreas em saneamento básico, água potável e atendimento básico de saúde são mais vulneráveis à destruição secundária, por terem maior propensão a desenvolverem doenças crônicas debilitantes e doenças infecciosas. Além desses conceitos, também vale destacar que nas discussões internacionais sobre segurança alimentar e nutricional aparecem dois termos quase iguais, fáceis de serem confundidos. A FAO emprega um conceito de subalimentação, undernourishment, que se refere ao consumo inadequado prolongado de energia para suprir as necessidades, ou seja, consumir por longos períodos menos calorias do que o necessário para o bom funcionamento do corpo. O indicador da FAO de subalimentação é baseado em estimativas da disponibilidade de calorias e normalmente é aplicado para fazer estimativas e comparações populacionais de suficiência alimentar. Por outro lado, existe também o termo subnutrição, undernutrition, que é sinônimo da desnutrição de acordo com o uso comum do termo. Outro problema comum de diferenciação de conceitos é comum e compreensível confundir o termo segurança alimentar e nutricional com segurança do alimento, que corresponde à ausência de contaminação dos alimentos por micro-organismos e substâncias químicas prejudiciais à saúde. Esse outro significado de segurança alimentar é relacionado à vigilância sanitária e microbiológica e é um aspecto da segurança alimentar e nutricional explicitamente contemplado na definição que expusemos, no que tange à qualidade dos alimentos. Assim, a segurança do alimento faz parte da segurança alimentar e nutricional.
Ainda em relação à segurança do alimento para as pessoas e o ambiente, surgiu recentemente a questão da segurança dos alimentos geneticamente modificados, que tem entrado na pauta de discussão sobre segurança alimentar. Além disso, podemos citar também a existência crescente da sobrenutrição no Brasil, que se refere ao aumento do sobrepeso e obesidade, e a sua relação com a insegurança alimentar, que já foi comentada. No Brasil, como em outros países emergentes e industrializados, observam-se prevalências relativamente altas de sobrepeso, inclusive entre as populações pobres. Nas últimas décadas, tem sido observado e discutido especialmente nos países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, o fenômeno da transição nutricional, que se refere à redução da prevalência da desnutrição em crianças e adultos, com simultâneo aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade. Ou seja, tem diminuído o número de pessoas que sofrem de desnutrição para aumentar o número de pessoas que sofrem de sobrenutrição. Isso tem como consequência a maior ocorrência de doenças crônico-degenerativas associadas ao sobrepeso e obesidade, tais como diabetes, hipertensão, cardiopatias, dislipidemias, neoplasias e osteoporose. A concepção da segurança alimentar e nutricional no Brasil, que foi a apresentada anteriormente, já contempla essas duas faces da insegurança alimentar, a sobrenutrição e a subnutrição, ao incluir preocupações com o acesso aos alimentos e a alimentação de qualidade. A insegurança alimentar e nutricional do Brasil tem duas faces: aquela associada à negação do direito ao acesso à alimentação necessária à vida e aquela resultante da alimentação inadequada, que não confere à população uma alimentação saudável. Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição, Ministério da Saúde. Podemos afirmar que existem evidências seguras da associação entre a insegurança alimentar moderada e o sobrepeso ou obesidade. Explicações para essa associação incluem aumento do consumo de alimentos de baixo custo com alta densidade calórica, transtornos alimentares decorrentes da ansiedade e incertezas associadas à restrição alimentar involuntária e adaptações metabólicas a períodos de jejum constantes durante a vida e até mesmo no período intrauterino, neste caso, em situação de desnutrição das gestantes. Em vez de conceituar o problema de sobrepeso como sendo um problema oposto à insegurança alimentar e fome, deve-se considerar a possibilidade de que seja em populações de baixa renda mais uma das possíveis consequências da insegurança alimentar. Com base nessas manifestações diferenciadas, associados à insegurança alimentar e à definição mais abrangente da segurança alimentar e nutricional, fica evidente que a desnutrição não é sinônima de insegurança alimentar e que indicadores de desnutrição captam uma dimensão muito limitada daquela condição. Embora seja óbvio, vários estudos apontam para manifestações psicossociais de insegurança alimentar ligadas à exclusão social, como perda de autoestima, estresse e sofrimento emocional. E também já foi mostrado que a convivência com a insegurança alimentar domiciliar pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo, acadêmico e psicossocial de crianças. Ou seja, fica evidente que no indivíduo a insegurança alimentar e nutricional pode afetar a saúde e o bem-estar, tanto por essas razões psicossociais quanto pelo comprometimento do estado nutricional propriamente dito. Do ponto de vista do governo, do Estado, é muito importante reconhecer a diferença entre os fenômenos que ocorrem, todos dentro do que identificamos como insegurança alimentar. Fica claro nos conceitos apresentados que o combate à subnutrição não necessariamente tem efetividade contra o combate à falta de micronutrientes ou contra o combate à obesidade. E nesse aspecto, a insegurança alimentar, se o governo trabalha apenas com a hipótese de que a insegurança alimentar é causada pela falta de acesso, falta de recursos para comprar alimentos, o que significa dizer que o motivo para não haver segurança alimentar e nutricional seria a existência de pobreza,
Então, muito provavelmente esse governo vai combater apenas uma parte do problema, já que não vai enfrentar as diversas razões que levam à insegurança alimentar, até mesmo no caso de um mesmo fenômeno, como a subnutrição. Como exemplo disso, podemos citar os programas de transferências de renda, mesmo que combatam em grande parte a falta de acesso mínimo aos alimentos. Muitas vezes a razão de recursos hídricos, como o de cisternas, seria tão ou mais eficiente que um programa de transferência de renda na hora de combater a fome no nosso país. Por outro lado, mesmo que as famílias atingidas pelo programa possam comprar alimentos, elas podem não estar em segurança alimentar devido à falta de nutrientes em seus alimentos ou a condições de saúde debilitada de seus membros, causada por longos períodos de falta de alimentos ou por falta de condições sanitárias mínimas. Para combater essas inseguranças, seria melhor realizar programas de educação alimentar e promoção da saúde. Em todos os casos, é necessário atender-se às várias dimensões da segurança alimentar e nutricional, para que possamos combater a insegurança propondo soluções corretas. Fica claro que a temática da segurança alimentar e nutricional é bastante ampla e que sua garantia como direito passa por muito trabalho de compreensão e esforço para pensar em medidas que ataquem de fato as raízes dos tipos de insegurança observadas. Os principais fatores que sustentam a segurança alimentar e nutricional. Neste ponto, é simples perceber que o conceito de segurança alimentar e nutricional está amparado em um equilíbrio instável entre oferta e demanda no mercado de alimentos. Ou seja, do ponto de vista dos pilares que sustentam o conceito de segurança alimentar e nutricional que apresentamos e discutimos, percebemos que há tantos fatores ligados ao poder de acesso dos indivíduos aos alimentos, a demanda, quanto fatores ligados à oferta desses alimentos aos indivíduos, se estivermos preocupados em garantir que haja, de fato, segurança alimentar e nutricional. Do ponto de vista da demanda, tem-se a preocupação com o acesso aos alimentos, ou seja, faz-se necessário que os consumidores dos alimentos tenham condições de comprar ou produzir seus próprios alimentos, o que significa dizer que o acesso aos alimentos depende, na maioria das vezes, do poder de compra dos indivíduos em atendimento aos seus hábitos alimentares. Se os consumidores deixam de ter acesso a alimentos de sua preferência, por conta de preços abusivos, por exemplo, então sua segurança alimentar e nutricional pode estar comprometida. Nesse sentido, há um papel importante das organizações como o SEASAS, que desempenham um papel central na distribuição dos alimentos por todo o país. Elas devem estar atentas aos preços, qualidade e informação nutricional dos produtos comercializados, para garantir que os consumidores tenham acesso aos alimentos de sua preferência sem correrem o risco de serem enganados ou de não terem acesso por abusos de poder de mercado de seus fornecedores. Em relação aos aspectos ligados à oferta, temos a disponibilidade em quantidade, estabilidade e qualidade dos alimentos mais propriamente dita. O papel das SEASAS aqui é ainda maior, garantir que haja disponibilidade de alimentos durante todo o tempo, claro, respeitando sazonalidades. E melhoramento constante e fiscalização são fundamentais para garantir a estabilidade, inocuidade e quantidade de alimentos necessária para o abastecimento dos habitantes de uma cidade, estado ou país. No Brasil, as SEASAS desempenham um papel muito importante nessa etapa, já que centralizam a distribuição entre e intra-regiões. Sobre a evolução das centrais de abastecimento e seu papel, entretanto, trataremos em aulas e módulos posteriores. Mas desde já fica claro que as SEASAS estão na base de qualquer projeto para a garantia da segurança alimentar e nutricional no Brasil, já que são fator-chave para a garantia dos 4 pilares da segurança alimentar e nutricional: acesso, regularidade, qualidade e quantidade. Nessa aula apresentamos o conceito de segurança alimentar e nutricional, suas origens, evolução e importância para os governos que a reconhecem como direito, os diversos fenômenos ligados à insegurança alimentar,
os fatores centrais ligados à existência ou não da SAM. Através de atividades e exercícios, procuraremos trabalhar melhor os conceitos apresentados e desenvolvidos durante essa aula. Esta aula é propriedade intelectual do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação, NEPA Unicamp e Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, Abracem.